Fala, gente boa! Feliz sexta-feira para vocês. Espero que vocês estejam muito bem aí e que você possa continuar comigo aqui crescendo, aprendendo cada vez mais a respeito da palavra de Deus e princípios bíblicos para a nossa vida. O que nós vamos ver hoje, gente, é um daqueles versículos que você fala assim: como a Bíblia nos conhece, né? A Bíblia nos conhece, eu diria, melhor do que a gente conhece a nós mesmos. A Bíblia sabe mais sobre mim, sobre você, do que nós mesmos sabemos. E aqui, mais uma vez, nós nos deparamos com um texto milenar, 3.000 anos, quase, e que descreve uma realidade que, com certeza, você já sentiu na pele. E que hoje vamos ser lembrados que faz parte da condição humana. E se faz parte da condição humana, nós vamos precisar aprender a lidar com isso para que a gente não seja conduzido por caminhos errados. E, gente, se tem uma coisa que é prática para a nossa vida hoje, se tem uma mensagem que é necessária na nossa cultura hoje, é essa mensagem de Provérbios 27, versículo 20. Provérbios 27, versículo 20. Vamos ler juntos? E nós vamos comentar com alguns outros textos para dar uma enriquecida aí na nossa conversa. Provérbios 27, versículo 20 diz o seguinte: o Sheol e a destruição, e aí você pode ver aqui que no comentário aqui, né? Ó, Sheol pode ser traduzido por sepultura, profundezas, pó ou morte, tá? Vamos colocar, a sepultura e a morte são insaciáveis. Como insaciáveis são os olhos do homem. A sepultura e a morte são insaciáveis. Em que sentido? Sentido de que sempre tem lugar para mais, né? Não existe nenhum momento que fala, não, agora já deu, né? Estourou a cota, né? De gente que pode morrer. Naquela época, vamos lembrar, né? Naquela época em que isso foi escrito, a morte de um ser humano era muito mais comum. Guerras sangrentas, guerras nada tecnológicas como elas são hoje, onde muito mais gente perdia a sua vida, né? Era muito comum você presenciar a morte. Então, a morte era uma coisa comum, a morte era uma coisa que, cara, direto estava acontecendo, infelizmente. Então ele diz, cara, assim como a morte é insaciável, a morte e a sepultura são insaciáveis, insaciáveis são os olhos do homem. Os olhos do homem. O que está falando aqui? A nossa. Não está falando aqui só de homens, tá? Acho que está falando aqui de seres humanos, tá? Não está falando só de homem, mas insaciável é o desejo que nós temos por coisas novas, por aquilo que a gente não tem ainda. Não acho que está falando aqui somente no sentido de insaciável os olhos do homem de uma de uma de uma atração que o homem tenha por uma mulher e nesse sentido só sexual e físico, mas eu acho que é aquilo que a gente vê, que a gente quer, aquilo que a gente não conquistou ainda, né? O novo celular que saiu, o carro redesenhado, a casa mais bonita, a cor do ano, né? Na decoração tem isso, né? A cor de 2026 é essa aqui. Nossa, vamos lá pegar essa nova cor, vamos aplicar ela, né? E todo ano sai uma cor nova, né? Falei para vocês numa pregação recente, né? Que os marqueteiros lá da Chevrolet, década de 50, começaram a entender que precisavam mudar o modelo do carro de ano em ano, porque os carros eram bons, duravam por muito tempo e eles precisavam vender mais. Então você precisa atualizar o modelo do carro para que a turma comece a olhar para o modelo novo passando na rua e falar, eu quero também, vai lá e, né, e consegue. Então, esse insaciar né, dos olhos, os olhos que não podem se saciar, que sempre estão buscando mais, sempre querem melhor, sempre querem alguma coisa nova. Existe uma condição humana que está sendo descrita aqui, que os nossos olhos são insaciáveis. Nunca vão se saciar. Se a gente for dominado pelos nossos olhos, se a gente permitir que os nossos olhos, né,
vejam e dirijam a direção da nossa vida por aquilo que a gente vê e aquilo que a gente deseja, isso não tem fim. Esse é o princípio aqui. Isso não acaba nunca. Você nunca vai chegar num lugar onde você diz, não, agora é suficiente. Não, porque o seu olho vai ver uma nova coisa que você não tem ainda. Isso é insaciável. Isso gera para nós um problema. Ok, se os olhos humanos são insaciáveis, então eu preciso tomar uma decisão de como eu vou viver. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não entendeu isso aqui ainda. A grande maioria das pessoas não compreendeu que os nossos olhos são insaciáveis. Portanto, estão correndo atrás e se desgastando repetidamente e incansavelmente, tentando saciar os seus olhos. Não, mas se eu conseguir aquela viagem, aquele carro, aquele celular, aquela casa, aquela, sei lá, aquele vestido, aquele tênis, aquela bolsa, se eu conseguir isso, eu vou ser feliz. E o que a gente descobre é que a felicidade não vem tanto de conquistar aquilo que a gente ainda não conquistou, mas de poder apreciar aquilo que Deus já nos deu. Que a felicidade nem vem tanto de conquistar o que a gente não conquistou ainda, mas de poder apreciar aquilo que Deus já nos deu. Então tem muita gente hoje na nossa cultura, na nossa sociedade, do Ocidente principalmente, correndo atrás incansavelmente, aí é doença, estresse, ansiedade, é pânico, um monte de coisa, porque nós estamos correndo atrás daquilo que os nossos olhos anseiam, só que a Bíblia está nos ensinando, os seus olhos são insaciáveis. Então você vai se matar correndo atrás do que os seus olhos querem e não será satisfeito. Eu quero propor para você que isso não é forma de viver. Se matar correndo atrás daquilo que seus olhos desejam e ainda não se satisfazer, cara, isso é terrível, né? É literalmente nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Literalmente. Então tem que ter uma alternativa. Tem que ter uma alternativa e nós vamos falar um pouco sobre essa alternativa hoje. Eu me lembro aqui de uma história. John Rockefeller, grande magnata do petróleo nos Estados Unidos, um dos homens mais ricos de toda a história da humanidade. Ok? Não é só um homem muito rico. É um dos homens mais ricos de toda a história da humanidade, John Rockefeller. Uma vez perguntaram para ele, né? Cara, ele era já bilionário numa época que não existiam bilionários, existiam poucos milionários, ele era bilionário. Que é até difícil a gente compreender o quanto é maior a riqueza de um bilionário comparado com um milionário, tá? A gente acha que é só uma mudançazinha de uma letra ali ou um pouquinho mais, é 1000 vezes mais, né? E 1000 é muita coisa. 1000 é muita coisa. Vamos lá, não vou me ater a isso, mas ele era bilionário. E perguntaram para ele, John, quando que é suficiente? Até onde você tem que ir? Sabe? Quando que vai ser, tipo assim, cara, tenho recurso suficiente, tá tudo certo, não preciso de mais nada, vou tirar o pé do acelerador e vou desfrutar da minha vida. E a resposta de John Rockefeller foi: só mais $1. Só mais $1. Hoje, mais $1 amanhã, mais outro dólar depois de amanhã. E a resposta dele, ela reflete isso que Provérbios 27, 20 está nos ensinando, que os nossos olhos são insaciáveis. O cara tinha recurso suficiente para ele, todos os filhos, todos os netos e boa parte dos bisnetos não ter que trabalharem mais nenhum dia na vida. Mas ele dizia, cara, só mais $1, só um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Daí amanhã mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Por quê? Porque os olhos são insaciáveis. Se a gente for dirigido pelos nossos olhos, nós seremos insaciáveis. Nunca vai chegar a um lugar de contentamento. Então, contentamento vai ter que vir de um outro lugar. Contentamento vai ter que vir de uma fonte diferente. A gente vai ter que aprender o contentamento de uma outra forma. Todos nós queremos, vou ler para vocês aqui, Eclesiastes. Vamos olhar aqui, Eclesiastes, rapidinho. Eu quero que vocês vejam. Eclesiastes também está
faz parte dos escritos de sabedoria, tá? Eclesiastes, quando você estuda os livros de sabedoria, Eclesiastes é um deles, tá? Eclesiastes 1:8 diz assim: todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Ou seja, cara, você vai correr atrás de um monte de coisa, vai viver uma canseira e os seus olhos nunca serão satisfeitos. Então, vou falar sobre algumas soluções, inclusive na Bíblia. Quero levar você para 1 João, capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz aqui o texto para a gente aprender um pouquinho com a palavra de Deus. Olha o que ele diz. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, aqui ó, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que ele está falando? Cara, cuidado para você não amar o mundo. E aí ele relaciona o amor ao mundo com três coisas: a cobiça da carne, desejos, cobiça dos olhos, aquilo que eu vejo e quero correr atrás, e a ostentação dos bens, o meu orgulho. Ele relaciona a cobiça dos olhos com as coisas do mundo. E aí ele lembra a gente, o mundo e a sua cobiça estão passando. Você vai correr atrás de coisas, você vai estar com seus olhos insaciáveis, correndo atrás de coisas passageiras, se cansando à toa, correndo atrás de coisas passageiras. Então, qual que é a alternativa para nós? O que a gente deve fazer, então, se de fato é assim e os nossos olhos são insaciáveis? Então, para que lado que a gente corre? Para onde que a gente vai? Como que a gente lida com isso? Eu quero sugerir para você que os nossos olhos nunca serão saciados e que nós precisamos, na verdade, trazer os nossos olhos, falando aqui de coisas que a gente vê, né? Os nossos desejos, nossos olhos, nossas prioridades, nosso foco debaixo do domínio e da direção de Deus. Não é necessariamente errado você ter sonhos e desejos e você conquistar coisas. Isso é legal, não tem nada de errado com isso. O problema é que se você permitir que os seus olhos te dominem, você vai correr atrás e se cansar, se desgastar correndo atrás de coisas passageiras, porque o amor do mundo está em você. Você percebeu o texto que diz, cara, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque você está tão focado nas coisas que você vai pegar, vai ter né, e poder aproveitar, que você não tem espaço para o amor de Deus. Então, se os meus olhos são insaciáveis, como que eu lido com os meus olhos? Primeiro, eu trago meus olhos para debaixo do domínio de Deus. Tem coisas maravilhosas nesse mundo, invenções e máquinas e coisas incríveis que seria legal ter? Seria, mas faz parte do plano de Deus para mim? Será que é o que Deus quer para mim? Isso é importante para mim agora? É uma coisa que Deus deseja, uma coisa que os meus olhos estão desejando? Meus olhos são insaciáveis. Mas eu preciso trazer os meus olhos debaixo do domínio de Deus. Para que eu não seja dirigido pelos meus olhos, mas dirigido pela vontade de Deus. E para que o meu amor pelas coisas do mundo não estanque o meu amor por Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque não acha lugar, o coração está cheio de amor pelas coisas. Pelas viagens, pelas bolsas, pelos sapatos, pelos carros, Cara, e você pode viajar, e você pode ter bolsa, pode ter carro, não tem nada de errado com isso, desde que isso esteja debaixo do domínio de Deus. Então vamos voltar para Jesus? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. É uma questão de prioridade. Primeiro lugar, é prioridade. Prioridade vem de primeira ordem. Prioridade, primeira ordem. Busque em primeiro lugar, seja a sua prioridade o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vêm abaixo disso. Não tem problema você desejar um carro bacana, um celular novo, não tem nada de problema com isso. Desde que isso não seja a sua prioridade. Porque se isso for a sua prioridade, o amor de Deus não encontra espaço no seu coração. Então vamos voltar?
Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Portanto, o que a gente faz? Não se permita ser dominado e nem dirigido pelos seus olhos. Seja dominado e dirigido pela vontade de Deus para a sua vida. Assim você mantém a prioridade correta, assim você é dirigido pelo amor a Deus e o amor de Deus. Você consegue curtir as coisas boas que Deus te dá ao longo do caminho, não tem nada de errado com isso. Mas sem se perder, sem se desgastar, correndo atrás do vento, que literalmente é o que acontece quando a gente é dirigido pela cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. Então, queridos, é uma condição humana que já fazia sentido 3.000 anos atrás e faz muito sentido hoje. O que a gente precisa aprender? Se eu for dirigido pelos meus olhos, eu vou me matar e nunca vou estar saciado. Se eu colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, isso me firma, isso me traz raízes, me traz base, sustento. E as outras coisas, Deus vai acrescentar, e coisas boas, Deus vai te surpreender, Deus gosta de dar bons presentes aos seus filhos, zero problema com isso. Mas é importante que o seu foco não seja esses presentes, e sim o reino de Deus. Então, que os nossos olhos possam estar debaixo do domínio de Deus, né? Dirigidos pela vontade de Deus, não pelo desejo dos olhos. Amém? Vamos orar? Pai, nós oramos nesse dia pedindo que o Senhor nos ajude, porque a gente sabe que isso é fácil falar, difícil fazer. E a nossa cultura rema no sentido contrário. Então, Deus nos ajude, Deus, a compreender isso e a nos disciplinarmos nesse sentido, para que aquilo que os nossos olhos insaciáveis desejam estejam submetidos ao teu domínio e à tua vontade para a nossa vida. Queremos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Então, Deus, ajuda-nos a colocar essas coisas em ordem, priorizando aquilo que o Senhor de fato prioriza e trazendo tudo para debaixo do teu domínio. Nós te amamos, Deus, entregamos a ti nosso dia, pedimos bênção do Senhor sobre o nosso final de semana e tudo que vamos fazer. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, gente. Grande abraço para vocês. Deus abençoe. Nos vemos domingo. Até lá. Tchau, tchau.